Apocalipse capítulo 1, verso 17 e o verso 18. Irmãos, pelo que nós já cantamos e pelo que nós já lemos, já estamos, vamos dizer assim, edificados. Você cantou sobre a grandiosidade de Deus, que é o Deus que você veio adorar, mas eu quero chamar a sua atenção para uma breve meditação, bem breve mesmo, bem objetiva, mas pensando sobre esse poder e a grandiosidade de Deus e a grandeza de Deus, porque há cristãos, e Israel passou por isso, que experimentou os milagres de Deus, a grandiosidade de Deus, e depois se perdeu na própria história, talvez por falta de tempo de meditar nessa grandeza de Deus, nos acontecimentos da história, e continuar crendo apesar dos pesares e pesares, ou seja, eles permitiram que durante um tempo as circunstâncias determinassem a sua fé. E em nossos dias também, muitos cristãos estão deixando ou permitindo que as circunstâncias determinem a sua fé ou seu grau de espiritualidade ou comunhão com o Senhor. Quando você vai para Êxodo no capítulo 6, é interessante quando você lê a partir do verso 28 até o capítulo 12, não precisa ir lá agora, depois você vai, é quando Deus chama Moisés, vai enviá-lo ao Egito com o Arão, e eles ficam aquele tempo de peleja com o faraó. Os egípcios achavam que o faraó era Deus, e o faraó também achava, e então começa uma disputa de poder entre faraó e Moisés. Na verdade era com Deus, até quando você chega lá no capítulo 12, você tem a última praga, morte dos primogênitos, celebração da Páscoa, a saída do Egito. E aí nós como cristãos ficamos pensando, por que não foi um ato só? A Bíblia diz que Deus ouviu, viu e desceu para atender o clamor do seu povo. Poderia ser um ato só. No entanto, Deus coloca um período de peleja entre os enviados dele e o faraó, e vai quebrantando e quebrando cada situação, cada argumento de faraó. E isto era necessário, e o povo aprendeu. E logo em seguida tem o mar vermelho se abrindo, e eles passam, mas logo são rebeldes, caem em dificuldades, vão caminhar 40 anos, se perdem pelo deserto. Todos os que vão entrar na terra prometida, só os que nasceram no Egito, aliás, no deserto, os que saíram pereceram, exceto Josué e Caleb. E aí nós estamos também numa jornada em direção ao céu, em direção à eternidade. E aí tem as dificuldades, tem as provações, tem as lutas diárias, porque o próprio Cristo disse: olha, no mundo vai ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz que os que confiam nele são mais do que vencedores. Você vai para o finalzinho de Romanos 11, e Paulo vai falando com os romanos de repente. Paulo vai dizer: ó, a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da glória do Senhor. E diz: quem, pois, foi o conselheiro do Senhor? Quem, pois, primeiro deu a ele, para que depois fossem restituídos? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a ele, pois, a glória eternamente. Amém. João capítulo 1, verso 3. Ele diz: sem Cristo nada do que foi feito se fez. Vai para os versos 10, 11 e 12 de João 1, diz que você foi feito filho de Deus, e não foi porque você quis, você não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do sangue. Ele diz: mas da vontade de Deus. Então você é filho desse Deus poderoso, criou os céus e a terra, criou o universo, sustenta, diz Hebreus 1, que sustenta o universo pela força do seu poder. E aí os cristãos hoje, como todos os tempos, eles se reúnem para adorar o Senhor. E aí de repente tem gente extremamente preocupada, constante, presente, seja ele político, econômico, moral, social, filosófico, enfim. Há uma preocupação que alguns cristãos parecem que não têm paz, e acham que as coisas acontecem sem a permissão ou direção de Deus. A Bíblia diz que o próprio ímpio está na terra para o dia da calamidade. Ou seja, o Romanos 8, 28
diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então tem um livrinho interessante do Júlio Andrade Ferreira, Apocalipse Ontem e Hoje. Vale a pena você ler, bem pequeno, e ele traz uma historinha na introdução que é interessante. Júlio Andrade diz que um homem, ou seja, um turista convida um barqueiro para atravessar para o outro lado de uma baía, e aí quando eles estão no meio, ele começa a ver muitos rochedos submersos, alguns para fora, outros submersos, e aí ele pergunta para o barqueiro: tem muitos rochedos? Ele disse: tem. E você conhece todos? Ele disse: não. Mas como você chega do outro lado? Ele disse: eu sei o caminho. É que eu já sei o caminho. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos no caminho que é Cristo. O Apocalipse, escrito aí pela final do primeiro século, e João está com quase 100 anos, é colocado na ilha de Patmos. Houve a perseguição por Nero, agora por Domiciano, perseguindo, matando cristãos. Mas João é colocado na ilha de Patmos, e ele diz assim, já no verso 1, capítulo 1: eu fui colocado e me achei na ilha de Patmos por causa do testemunho e da palavra do Senhor. E ele diz: eu sou companheiro de vocês. Ele disse: na palavra, no reino, na perseguição. Mas ele está firme na palavra e no Senhor. O verso 3 do capítulo 1, ele diz: bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam a palavra de Deus. Então a igreja de hoje também vive debaixo desse poder do Senhor. A gente pensa que as coisas já estão acontecendo, e Deus está alheio à história, o que está acontecendo. No entanto, a Bíblia diz que Deus continua no poder e vai continuar, nada foge. Em tempos de crise é preciso olhar e ver que Deus está no comando. Lá em Isaías capítulo 6, verso 1, ele diz assim, o profeta Isaías vai dizer o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Israel estava em crise por todos os lados, mas ele disse: eu vi o Senhor. E ele disse: o Senhor estava assentado sobre um alto e sublime trono, e tinha anjos adorando. E quando ele diz: ai de mim, o Senhor disse: não, o Senhor vai tocá-lo, vai santificá-lo, vai enviá-lo. Ele disse: ai de mim, porque eu habito no meio de um povo terrível, de impuros lábios. Ele disse: não, vai lá, prossegue. Deus o toca. Aqui em Apocalipse também tem uma visão de Cristo glorificado. Cristo está no trono, há perseguição do império, cristãos sendo perseguidos de todas as formas. Talvez alguns estivessem desanimados, mas João escreve para lá e narra a visão que ele tem de Cristo glorificado, e ele diz: é como o sol ao meio-dia. Fala dos pés, fala da sua história sacerdotal, vai falando toda a história, e de repente ele diz: quando eu vi, eu caí, mas ele me tocou com a mão direita. E aí o que acontece quando ele toca? Ele diz: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e eu sou o último. O primeiro não era o imperador, o último não seria o imperador. Ele disse: o último é sempre Cristo, é Deus. Quem dá a palavra final é Deus, não é o governo da atualidade de qualquer tempo. Você começa a olhar para a história da libertação de Israel, como já citei. Logo ele também termina, o faraó morre, depois vão para a Babilônia mais tarde. Também Nabucodonosor tem que reconhecer a grandiosidade ou o poder de Deus. Aí também acaba. Você vai para Isaías 45, e aí você tem outro reino em expansão da Síria, e Deus chama Ciro de o meu pastor. Ele diz: eu vou à tua frente. Você vai contra as outras nações, mas eu vou à tua frente. E aí ele chama o Ciro de meu pastor, e ele vai dizer: ainda que não me conheces, mas eu vou à tua frente. Então não é para a igreja da atualidade ficar tão preocupada, como tenho recebido às vezes alguns, que agora eu nem abro mais, tantas mensagens, tanta preocupação com o tempo. Preocupe-se em adorar Deus em espírito e em verdade.
Preocupe-se em saber que Deus está no comando da história. Nada acontece sem que Deus permita. Isso é com toda a história que você conhece de lá até aqui. Nada fugiu ao comando de Deus. E aí o ímpio não sabe, mas quem está no comando é Deus. O cristão às vezes pode duvidar, como Israel duvidou, e alguns dos nossos dias podem duvidar, sim. No entanto, as circunstâncias, elas não ditam a nossa fé e a nossa esperança. Não podem, não pode. O Salmo 137, Israel está no Egito, aliás, está na Babilônia. E ele vai dizer: às margens do rio da Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas e não cantávamos. Não cantávamos porque aqueles que nos levaram cativo diziam: cantem um cântico do Senhor para nós. E eles vão dizer que se seque a nossa língua, que se grude no céu da boca, se cantarmos um canto do Senhor em terra estranha. Ele disse: eu não vou esquecer de Jerusalém, é para lá que eu vou, não vou esquecer. E aí você vai para o Salmo 126, e aí ele começa a contar a história da restauração. O 137 é escrito antes do 126, e aí o 126 ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então nós ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, os outros viam e ficavam admirados. No final ele vai dizer: porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo os seus feixes. Às vezes é preciso chorar, mas não pode parar, é preciso continuar. E ele disse, então ele vai dizer: voltará colhendo os seus feixes. O ímpio não manda no mundo, o injusto não manda no mundo, a não ser que esteja debaixo da permissão do Criador. É na hora que ele puxa o fôlego, ele puxa a linha, Deus permite, porque o mundo é mau, desprezou o conhecimento de Deus, se entregou a um caminho contrário que Deus diz. Então Deus permite, e mesmo assim Deus está punindo esse pecador, ou esse ímpio, mesmo quando ele não corrige imediatamente. O que Deus está dizendo é: haverá um dia em que você vai acertar conta comigo, haverá um dia do juízo final. Aí então Deus permite, mas ele não está no comando, há uma permissão de Deus. Então o cristão deve continuar alegre, firme e inabalável no Senhor. Os dias são maus, no entanto em Cristo nós somos mais do que vencedores, é o que diz a Bíblia. Mas em todos os tempos, depois do pecado de Adão e Eva, de lá para cá, todos os dias são maus. O ímpio parece reinar, mas Deus deixou alguns exemplos que não é bem assim. Não foi com Herodes, não foi com o próprio Nabucodonosor, não foi com o faraó, não foi com grandes impérios da história. Todos sucumbiram, e a igreja tem uma promessa só para a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta verdade não foi feita para nenhum outro reino, só para a igreja. E aí tem os cristãos ainda com medo, e a Bíblia diz que você faz parte de um império que jamais será destruído. Pelo contrário, porque mesmo que você morra, você vai reinar com o Senhor. Ou seja, a eternidade está diante de nós. E João diz: olha, a visão foi extremamente grande, eu caí como morto. De repente o próprio Senhor, que já havia ressuscitado, coloca a mão sobre ele e diz: olha, eu sou o primeiro e eu sou o último, então não temas. A narrativa do verso 18, e Cristo vai dizer: e eu sou também aquele que vive. Eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho duas chaves que ninguém tem. Às vezes o cristão é tentado a achar que quem tem essas chaves é o próprio demônio, mas Cristo está dizendo que quem tem essas duas chaves é Ele. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Não é o demônio que tem a chave do inferno, não é o demônio que tem a chave da morte. Quem tem é o próprio Cristo. E o que acontece é dentro da vontade permissiva de Deus.
E o cristão não pode duvidar disso, porque aquele que esteve morto, que está vivo, aquele que vive pelos séculos dos séculos, aquele que tem a chave da morte, do inferno, é o que nos toca com a mão direita e diz: não temas, porque eu estou contigo. Então não desista, não entregue os pontos, nunca jogue a toalha, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E a conversa ali foi com o Tomé. Tomé tinha sido discípulo de Cristo, Cristo havia ressuscitado, e ele disse: se eu não ver, eu não creio. E aí de repente Cristo o encontra, e ele disse: então toca aqui. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Está lá em João 20, e ele disse: só porque me viste, credes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, você tem visto a história, estuda sobre a história, você é a igreja do instante presente, e nada resiste à ação da igreja, nada impede a missão da igreja. Há a perseguição na igreja de todas as formas, no entanto, a igreja é sempre vencedora. Nada acabou com a igreja do império e de antes e até agora. A igreja permanece firme e inabalável no Senhor. Há diversas tentações, diversas ações ou ação contrária à igreja. No entanto, os que são chamados para dignificar, exaltar e glorificar o Senhor, eles jamais serão impedidos de chegar ao céu. Que Deus continue nos abençoando, porque o ímpio não sabe, às vezes o cristão duvida, mas em Cristo nós somos sempre mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos prosseguir firmes e inabaláveis no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós somos gratos porque o Senhor Jesus Cristo é aquele que venceu a morte. Nós agradecemos porque Ele venceu por nós. Nós agradecemos porque fomos comunicados dessa realidade pelo Teu Santo Espírito. E agora, ó Deus, nós cremos e sabemos que o Senhor está no poder da história e também do futuro. E é o Senhor quem conduz a igreja, quem conduz os cristãos. E nós, ó Deus, somos gratos porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, abençoa e capacita a Tua igreja para que ela prossiga com ousadia, com coragem e dependência do Senhor neste mundo tenebroso, nos dias maus. Que a igreja continue, ó Deus, preocupada em dignificar e exaltar o Senhor, e não tão preocupados, ó Deus, com os inimigos da cruz, mas literalmente Te adorando em espírito e em verdade. Ó Deus, que a Tua bênção seja conosco, e que, ó Deus, a Tua bênção eterna e soberana, e a presença do Cristo que esteve morto, mas que vive pelos séculos dos séculos, aquele que nos toca com a Sua mão direita, e aquele que nos sustenta, e a paz e a ação do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.